Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é dia 24 de março de 2020 e eu pretendia, já desde cedo, queria fazer um vídeo a respeito dos depoimentos de Roberto Justus, Luciano Hang e o dono da Madeira, o Júnior Dursky, comentando as declarações dele e dialogando com o Justus e com o Dursky, porque eu acho que os discursos deles, eles têm alguns argumentos, alguns pontos, tem muitos pontos em comum que devem ser considerados, não são discursos realmente irresponsáveis, como a gente está falando. O do Luciano Hang não, o Luciano Hang realmente é bizarro aquele discurso ali. Mas eu pretendia fazer isso e de repente fomos surpreendidos pela declaração, pelo pronunciamento do presidente Bolsonaro, né? E então, como os assuntos estão claramente relacionados, eu decidi comentar isso primeiro. Bem, foi bastante surpreendente essa situação do contexto político geral. Não porque seja surpreendente pela pessoa dele em si, não. É até bastante previsível. Para quem está desconfiado que ele esteja infectado, esse discurso reforça ainda mais essa possibilidade, porque, ao que parece, muitos atos que ele tem tido sugerem que ele esteja construindo uma espécie de justificativa para que, pelo ato acontecido lá no 15 de março, né? Significa que ele realmente acredita que ele não há risco algum, que realmente leva a ser essa possibilidade, o que atenuaria um pouco essa conduta. É claro, isso se comunicando com o eleitorado dele, porque uma coisa nunca mudou em momento algum. Bolsonaro, em momento nenhum, ele se posicionou como governante do país. Ele governa apenas para o eleitorado dele. Ele ignora todo o contexto, a totalidade do contexto. Ele tem um viés ideológico, ele tem um eleitorado, um nicho eleitoral específico, e ele só dá satisfações a esse nicho eleitoral específico. Ele não está nem aí pro resto. Então, nesse ponto, não mudou. Evidentemente, é um discurso que tenta parodiar o Trump, e é um discurso que, bom, aí tem algumas coisas que precisam ser colocadas. Eu pessoalmente tenho tido a sensação de que a evolução do vírus no Brasil realmente não está tão ruim quanto eu pensava, que não está exatamente correspondendo aos prognósticos piores. Então o que acontece? Se acontecer, que eu acho muito improvável, mas se acontecer de nos próximos dias a evolução do coronavírus no Brasil, de fato desarticular um pouco o discurso mais pessimista, pode ser uma jogada bastante interessante para o Bolsonaro, embora não pacífica, porque vai levantar muitas questões a respeito da divulgação dos dados. Nós sabemos muito bem que não está havendo um apanhado preciso do número de infectados, porque não tem testes, né? Então é certo, totalmente certo, que a quantidade de infectados é muito maior do que está sendo confirmado, evidente, isso não é uma questão polêmica, porque os que estão chegando considerados como infectados, confirmados, são os que vão para os hospitais. As pessoas que estão por aí, circulando aí, que podem estar com vírus, como sinceramente até eu acho que eu posso estar, as pessoas que estão por aí não estão contando. Não é que nem, por exemplo, na Coreia do Sul, onde saiu testando quase o país inteiro. Então, existe essa subestimação. Surgiu um boato aí muito perigoso aí de que em Minas Gerais teria havido um aumento expressivo de pedidos para uma funerária, nos quais as causas mortes teriam associadas a problemas respiratórios, já gerou um problema aí, já desmentiram, mas ou seja, já estão surgindo essas desconfianças. Então, qualquer que seja os resultados dos próximos dias em termos de evolução do coronavírus, é sempre problemático porque a gente não tem acesso aos dados reais. Mas pode ser que haja um desenvolvimento que não seja tão grave quanto a gente pensa. Se isso acontecer, na verdade, se nos próximos dias, uma questão de menos de uma semana, ocorrer da evolução do fato não confirmar os prognósticos mais pessimistas, pode ser uma jogada que o Bolsonaro pode até se dar bem nisso aí. Só que eu acho isso extremamente improvável, porque o fato é que ele, apesar de ter tentado imitar o Trump, ele fez uma coisa muito mais radical, num certo sentido assim simbólico, porque o Trump ele colocou essa perspectiva de revogar, de abrir o país, mas ele não alterou nada no momento. E ele ainda tem um jogo de cintura, uma força maior. E o Bolsonaro no Brasil está muito enfraquecido. Ele finalmente começou a perder até parte do hardcore do eleitorado dele. E esse discurso
deixa duas coisas absolutamente claras. Primeiro, que ele não está no comando do país. Isso é confissão. Ele não está governando. Ficou claro, porque ele contrariou a totalidade do resto do governo, do Congresso, do STF, dos governadores, todos os ministérios dele, ele contrariou tudo. Então, é um discurso... Tem até um certo charme desse negócio de um homem contra o mundo, né? Mas é um discurso estranhíssimo, no certo sentido. Totalmente impensado. Só quem vai defender esse discurso é o bolsominion padrão. Porque mesmo quem tem uma visão crítica dessa pandemia, quem acha que a gente está exagerando, e eu concedo a possibilidade que possa estar havendo seus exageros sim, mesmo quem tem essa visão, se tem bom senso, não vai celebrar esse discurso de forma nenhuma. E outra coisa que fica muito clara é que se eu achava a possibilidade de impeachment a curto, médio prazo praticamente nula. Agora, sinceramente, a não ser que aconteça esse fato dos próximos dias que dê-lhe uma razão sim, surpreendente, eu acho que esse impeachment é quase certo. Não, impeachment não necessariamente um impeachment, mas um afastamento da presidência, nem que seja voluntário. Para mim tá... As reações que esse discurso gerou já foram assim dramáticas. A situação está muito grave. Você tem uma ideia, amanhã ele vai se reunir com os governadores do Nordeste, incluindo o Wilson Witzel e o Dória. E se a reunião já ia ser tensa, eu não me surpreenderia se os governadores amanhã se recusassem até a receber. Não sei como é que vai ser o caso. Mas o fato é que esse discurso o colocou, afirmou claramente que ele está contra quase que a totalidade do país. Que está contra a grande maioria da população, está contra 70% da população brasileira, está contra o Congresso, está contra o STF, está contra os seus ministros, está contra os governadores, está contra os seus prefeitos, está contra todos os outros países, está contra tudo, até contra o Trump ele não está devidamente afinado. Então, muitos já estão dizendo que esse discurso é o pronunciamento da sepultura política de Bolsonaro. E é bem possível que isso seja verdade. Portanto, para resumir, existe uma possibilidade remota de que nos próximos dias a pandemia do coronavírus sofra alguma retração, não confie nos piores prognósticos. Então, nesse caso, improvável, esse discurso poderia ter sido um trunfo, poderia ser até uma cartada interessante. Não que ele tenha essa capacidade de vislumbrar, não tem. Ele chutou. Foi blefe. Pode dar uma sorte inacreditável. Mas o mais provável é que esse discurso é o começo do fim do governo Bolsonaro. Vamos deixar isso bem claro. Agora vamos passando para o outro tema, que é o meu tema que eu pretendia desenvolver mais cedo. Vamos lembrar os discursos de... Eu esqueço o nome do dono do Madeiro, Durski, né? Alguma coisa assim. Do Roberto Justus, que teve essa polêmica com o Marcos Mion. E o do Luciano Hang, que todos têm um ponto em comum, né? A crítica a possíveis exageros das medidas contra a pandemia e, em especial, a preocupação com a questão econômica, que não é uma preocupação infundada, isso tem que ser colocado. Nós teremos um problema sério em termos econômicos. E sim, é verdade que esse problema a longo prazo, se for muito agravado, pode ter consequências piores que a epidemia em si. Então eu vou focar um pouco, tentar dialogar um pouco com o que há de comum entre o Justus e o Durski, porque o Hang tem que ser Hang mesmo, sabe? Enforcado. O cara ali, esse bicho é um animal. Eu nem consegui ver o discurso, pelo menos o vídeo que eu vi todo, porque ele já começa mentindo deslavadamente, diz que a média de idade dos mortos na Itália é 80 anos. É totalmente falso, está bem abaixo de 60. E o cara chega a uma de dizer que se ele fecha, ele prejudica 5 níveis de emprego para trás. O cara disse que dele dependem uma cadeia produtiva atrás dele. Ele disse isso. Se você ouviu isso e não percebeu imediatamente que esse cara é um asno, é porque você não entende porcaria nenhuma do assunto, meu amigo. Porque é o contrário. É da base lá que depende toda a cadeia produtiva posterior. É da produção lá embaixo que depende o processamento, a manufatura, a distribuição, o atacado, tudo. As vendas. Se o Luciano Hang fecha, ele é varejista. As pessoas podem comprar coisas no atacado. Pode abrir uma outra loja, as pessoas podem distribuição direta pela internet.
Meu Deus, ele dizer uma asneira dessa é uma falta de noção absoluta da realidade das coisas. Então, e para começar, o cara faz ameaça, ameaçando demitir. Então, esse cara é desprezível. Esse Luciano Hang não vai nada. Isso é um abutre. Já o discurso do Justus e do Durski, eles são discursos que têm uma série de problemas, mas são discursos que já são defensáveis, tem pontos que a gente deve dialogar com os discursos, sim. Agora, eles têm algumas falhas estruturais, além, assim, da péssimo timing, né? Do péssimo... Aquela coisa que é sempre frágil, uma coisa que dificilmente uma pessoa com um pouco mais de senso político faria, porque não tem jeito, pode ser verdade que o cara realmente está preocupado com a população, mas não duvido que o cara, por ser rico, lá não tem essa preocupação. Não vou colocar isso não, mas é sempre um discurso suspeito. Sempre dá aquela impressão que o cara está querendo proteger o dele. Sempre dá aquela impressão que ele está preocupado com a queda de rendimento que ele tem, apesar dele já ser muito rico, e mesmo que ele quebrasse totalmente, o cara não vai passar necessidade nenhuma, o cara tem grana suficiente para viver pro resto da vida muito bem. Então isso gera essa estranheza. Principalmente para o trabalhador mais pobre que fica aqui, né? Putz, eu vou me ferrar todo e esse cara tá dizendo que tá preocupado comigo? Só mal. Mas assim, fora isso, é verdade que pode estar havendo alguns exageros. Talvez a gente devesse comparar o caso do Brasil de outros países, não comparar os casos mais graves. Quando se compara muito com a Itália, pode-se colocar pontos bastante divergentes em relação ao clima, às características demográficas dos dois países, ok, mas que o Brasil é um país multifacetado, e vale lembrar que São Paulo, que é onde está mais grave, já com 45 mortos agora, né? Onde está mais grave, é um pouco mais parecido com a Itália do que o resto do Brasil, né? Só que tem uma falha que esse discurso deles refletiu, que muita gente está cometendo, tem muita gente cometendo essa falha, é fazer comparações com outros tipos de mazelas que matam pessoas, sem se dar conta de que nós conhecemos essas mazelas já de longa data. Não adianta comparar com a gripe, porque nós sabemos como é que a gripe funciona. Nós sabemos que a gripe mata muito. Nós, a gripe não nos assusta porque nós já estamos acostumados com ela. Nós conhecemos mais ou menos o padrão e outras doenças. Até a dengue a gente está mais ou menos acostumado, a gente já sabe o que fazer. Já tem uma série de medicamentos desenvolvidos. O problema do coronavírus é que a gente não sabe. A gente não sabe até onde isso vai. Nem na China, que foi o foco de infecção mais antigo e que teve a reação mais pronta, nem lá a situação está resolvida ainda. Então não adianta fazer uma comparação, porque doença tal, ano passado matou 500 mil pessoas. Porque a gente não tem um ano de coronavírus, a gente não sabe quanto, depois de um ano, o coronavírus vai ter matado. Então é muito imprudente fazer esse tipo de comparação. A questão não é nem tanto comparar o pouco que a gente tem, que a gente já sabe, mas o fato que grande parte de não sabe ainda, então é um tiro no escuro, porque a gente não sabe se de repente até dar uma melhorada na questão, no crescimento da epidemia, de repente sobe de novo, se de repente estoura um outro foco ainda pior, se de repente tem uma mutação desgraçada dos vírus lá e piora. Então é muito imprudente fazer esse tipo de comparação. Então, assim, queria frisar esse ponto. Não faça comparações do coronavírus com outras doenças que são velhas conhecidas, ou que foram lá do passado, que já os fatos já se encerraram, porque não conhecemos o vírus ainda. O fato de não ter uma vacina ainda exemplifica claramente que a gente não tem o domínio sequer do comportamento estrutural total desse vírus. Então essa é a primeira falha. E outra, talvez mais interessante, com relação a questões econômicas, que é claro, o lockout vai gerar um prejuízo danado. Muita gente quebra, se for mantido por muito tempo, quebra, ferra a economia mesmo, não tenha dúvida. E é uma coisa que tem que se preocupar, é uma coisa que de repente, pesando os casos, pode valer a pena abrir algumas concessões, mas alguns governadores já fizeram algumas concessões aqui no DF. O governador Ibanez já deu uma relaxada na quarentena, no lockout, porque tem que tomar cuidado mesmo, porque às vezes a gente consegue até superar o vírus aí com certo sucesso, reduzindo muito, mas o estrago econômico que vem na sequência pode ser pior, é verdade. Agora, tem que tomar muito cuidado fazer esse tipo de colocação, ainda mais do jeito que o Durski fez lá, que
soou assim meio insensível com o número de mortes, assim, colocando isso como se fosse na conta. Teve acabei de ver um youtuber muito interessante aqui, que colocou que como se Deus tivesse colocado o número de mortos no fluxo de caixa, né? É meio problemático isso. E o Roberto Justus, a mim, é um discurso até mais ingênuo. Ele está sendo mais... Acho que ele não está verdadeiramente bem informado sobre alguns pontos. E aí vem aquele negócio com a comparação com outros fatos. Ah, mas a fome mata muito mais, a violência mata muito mais. Mas pensa bem, o que acontece com o lockout, por exemplo? O que acontece se você restringe a circulação de pessoas na rua? A gente pode gerar uma série de problemas. Mas uma coisa você pode ter certeza: o número de acidentes de trânsito e de violência urbana vai despencar. As pessoas não estão na rua. Ou seja, não é só o que a gente pode salvar em termos de contenção epidêmica, inclusive com menos pessoas na rua, pode diminuir também a contágio de outras doenças, mas também tende a diminuir outros problemas, especialmente acidentes de trânsito, acidentes em geral e problemas de violência urbana. Ou seja, esses também tendem a cair, então você tem que colocar isso na conta. Ou seja, é bom lembrar que às vezes medidas restritivas de liberdade, que sempre foram tomadas dependendo do contexto, da situação, elas sempre têm algum ponto positivo. Nem que seja essas restrições assim aumentam algum grau de segurança. Mas o mais importante disso tudo nem é isso. O mais importante é que tem que ter muito cuidado de você dar observar melhor a questão econômica agora e diminuir as restrições, se submetendo a um risco maior de contágio, porque como a gente não conhece o coronavírus, não tem como fazer um cálculo, não tem como fazer uma estimativa precisa do que vai acontecer. E aí vem dois cenários: se a gente restringe demais e causa um impacto econômico maior do que o necessário, pelo menos você ainda tem uma desculpa. A gente estava lidando com algo desconhecido, pode ter sido um excesso de precaução, mas vamos ser sinceros, o que está acontecendo na Itália, na Espanha e no Irã não tem precedente em termos históricos recentes. A gente nunca viu isso. Nossa geração, eu tenho 48 anos, nunca vi isso no meu cenário de filme, praticamente. Então, esse tipo de situação torna perfeitamente compreensível medidas extremas. Por outro lado, crises econômicas, a gente está careca de saber, eu não, que eu tenho muito cabelo, mas a gente está careca de conhecer crise econômica, a gente viveu crise econômica a vida inteira, algumas devastadoras. Não vai ser novidade para a gente uma próxima crise econômica por causa disso, por pior que seja. Então tá trocando, o que esse pessoal está fazendo é trocando um possível dano pelo outro, sendo que um desses danos que a gente está concentrando em evitar agora é muito mais ameaçador e pode ter consequências muito mais imprevisíveis do que esse outro que estão tentando arriscar, que a gente pelo menos já tem uma experiência maior. Se a gente ferrar com a economia de vez, tem jeito de recuperar. Nós não somos incompetentes, pode quebrar, o país pode, mas, sendo sincero, nenhuma civilização acabou por uma quebradeira econômica, mas civilizações já acabaram por causa de epidemias. Então, aí é que está o problema. Tentando finalizar, eu concordo que está havendo alguns exageros, mas esses exageros são compreensíveis diante do fato que nós estamos numa situação tal de gente que não acredita nem na existência de vírus, né? Até outro dia teve um aí dizendo que o vírus era causado pelo 5G. Tem terraplanista aí até agora. A turma do Bolsonaro são negadores da ciência, gente que nega a realidade científica dos fatos. Então é compreensível que haja um exagero compensatório, porque já é difícil combater o preconceito e a ignorância generalizada na história da humanidade. Sempre foi. Na verdade, a maior parte da dificuldade é exatamente essa. O pânico e a irracionalidade com que as pessoas agem que torna as coisas piores. Se todos os seres humanos fossem agentes racionais perfeitos, não teria problema nenhum, mas não é assim. Só que a situação é ainda mais grave, porque o irracional mor está na presidência da República. Então, meu amigo, fica muito complicado. Os governadores, a essa altura, se tinha alguém que ainda tinha dúvidas disso, o discurso de Bolsonaro aniquilou qualquer dúvida de que ele não está mais no governo. Esse cara não faz mais. A gente tem que agir por conta própria.
Agora os governadores, os prefeitos vão ter que agir de uma forma ainda mais independente e já vai ser uma sorte se não tiverem que bater de frente contra o governo federal e dependendo do choque, aí a situação vai complicar de vez, porque aí vem justiça, aí vem congresso, aí pode vir até intervenção, influência internacional, relações internacionais, a situação complica um pouco até a relação com a China. E aí, para não deixar as coisas saindo do controle, só tem uma opção: chuta esse cara para fora. Eu acho que é isso que é o que vai acontecer. Eu sou o Marcos Aurélio XR, hoje é o dia 24 de março de 2020. Espero que vocês tenham... Assista o discurso do Bolsonaro, ele é um discurso muito curioso. Reforça mais ainda a noção que ele está infectado. E assista também os discursos, pelo menos do Roberto Justus e do dono da Madeira. Porque o do Hang você pode jogar fora, é lixo, lixo. Mas os outros merecem ser observados. Ok? Muito obrigado por sua atenção.